adorar o Senhor Jesus nessa noite. Ele é digno de todo louvor e toda adoração. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Aleluia, glória a Deus. O Senhor é bom todo tempo, amém? Ah, Senhor, nós te queremos mais, Pai. Obrigado pela sua presença, Jesus.
te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti, revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Seguindo para o alvo eu vou, coroa conquistar, colocando nada pode me impedir. Eu vou te seguir, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos revelar, Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor, nós te amamos, Pai. Sim, nós te queremos, Jesus. O Senhor é bom em todo tempo. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda Senhor, que nós temos a vitória.
ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor e digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Somente diante dele, por isso diante dele nos sua voz declara: queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. E céus. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Sim, agradecemos o teu nome e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito pois só tu és o Deus eterno
sobre toda a terra e céus. Só o Senhor é sobre toda a terra, sobre todos os céus. O Senhor está sentado acima de tudo, acima de todos. Tudo é para a honra do seu nome, Jesus. Tudo é para a sua glória, Jesus. Nós confiamos que Ele é grande. Nós confiamos que Ele está acima de tudo, acima de todos. Sim, nós sabemos. Mas sabemos também que no nosso dia a dia, na nossa correria, no nosso trabalho, temos dificuldades, temos desafios a enfrentar. Muitas vezes a gente quer enfrentar pela força do nosso braço, mas Deus nessa noite está renovando uma confiança, uma fé somente nele que pode fazer todas as coisas, nele que pode prover aquilo que a gente necessita. Amém? Senhor, nós colocamos a nossa confiança em Ti, pois só Tu és o Deus eterno. O Senhor está acima de tudo, acima de todos. Obrigado, Senhor. Sim, nós Te louvamos, Jesus. Obrigado, nós temos um Deus que não vai deixar essa luta nos derrubar. Obrigado, Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de Suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está. Sim, está em Ti, Jesus. Em Ti. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Declare isso com fé. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça,
figueira não floresça, que não haja fruto na vide. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Obrigado, Senhor, por aumentar a fé do nosso coração. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, Todavia eu me alegrarei. sim, nós alegramos em Ti. A nossa alegria está em Ti, Jesus. Todavia eu me alegrarei. Aleluia, Senhor, nós colocamos a nossa fé em Ti, a nossa confiança em Ti. Ah, Deus, em Ti a paz completa, em Ti a alegria completa. Aleluia, Senhor, nós cremos em Ti, nós confiamos em Ti. Continue, Pai, fortalecendo os Seus filhos. Aleluia, Senhor, nós Te louvamos nessa noite. Receba, Senhor, nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, nosso coração, os nossos pensamentos. Receba a fé depositada em Ti, Jesus. Tudo colocamos aos Teus pés. Ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, Senhor, nós se alegramos em Ti, Jesus. Que possamos desfrutar, Pai, dessa paz que está acima de qualquer pensamento, acima de qualquer circunstância. Porque vamos estar totalmente confiados em Ti, que não importa as circunstâncias, Jesus. Sabemos que o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor não vai deixar a gente perecer, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. Por isso colocamos tudo diante de Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças, paz, irmãos, irmãs, amém? Glória a Deus, pode sentar, por favor. Em nome de Jesus, vamos à nossa comunicação desta noite. Hoje, após o culto, nós teremos uma pastelada lá no nosso varandão. Você pode estar adquirindo um pastel lá de carne ou queijo por apenas R$12,50 junto com o Guaraná. Pastel mais Guaraná, apenas R$12,50. É a Cheryl e o Joaquim que estão promovendo essa pastelada missionária. Então hoje, após o culto, você pode passar lá, adquirir ou comer ali mesmo ou levar para sua casa, em nome de Jesus Cristo. Nós teremos também nesse mês o encontro de mulheres. Será no sábado, dia 24 de maio, obviamente, às 16 horas aqui na nossa igreja. 16 horas é o culto de celebração aqui no templo. Em seguida vai ter um coquetel, uma recepção lá na nossa quadra. O valor é R$50 de investimento e você pode adquirir após o culto ali no balcão de inscrições e informações, ou então na loja Juliana Modas, em frente à farmácia Vale Verde, ou também na loja Amora, que fica em frente a Chiquinho Sorvetes. Então você pode adquirir o convite. Quem vai estar ministrando nesse evento de mulheres brilhantes com o tema Como Luzeiros será a pastora Maressa Góes, da cidade de Maringá, tá bom? Lembrando toda a igreja que nós estamos também com a nossa nova escola bíblica dominical. Aos domingos, 9 horas da manhã, nós temos aprendido um pouco mais sobre a palavra de Deus. Literalmente sobre a palavra de Deus, porque nós estamos na temática nesse mês sobre a formação do cânon bíblico, como é que os livros da Bíblia foram formados, Antigo Testamento, Novo Testamento, fatores e contextos históricos e assim por diante. Se você quer saber como essa Bíblia chegou até nós, Escola Bíblica Dominical aos domingos, 9 horas da manhã, tá bom? E atenção, adolescentes, nós teremos o Extreme Teens, dia 30 de maio, das 7 da noite até as 7 da manhã. Você pode procurar o Renan, a galera dos adolescentes aí, para fazer a sua inscrição, eles dão maiores orientações, tá bom? Amém, igreja? Nós temos agora o nosso Minuto Célula, temos um vídeo para passar.
Amém. Faça parte você também. Você que tem acompanhado os nossos vídeos, percebe que a célula é para pessoas de todas as idades. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. Todos podem, devem estar envolvidos com esse mover de Deus em nome de Jesus. Amém. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante, para a consagração dos nossos dízimos e também das nossas ofertas. Livro de Êxodo, ou do Êxodo, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler o texto da Bíblia Sagrada. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E, vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o num carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe deveria suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Amém. E graças a Deus. Esse texto da Escritura Sagrada mostra claramente como é que Deus age com relação às coisas da nossa vida. A Bíblia diz que essa mulher tem uma criança e ela coloca o nome dessa criança de Moisés. A mulher chamada Joquebede tem que tomar uma decisão muito importante na vida. Afinal de contas, Moisés nasce num contexto em que o povo de Israel escravizado, perseguido, tinha recebido a seguinte ordem: que toda criança que nascesse homem deveria ser morta. E o que ela faz então? Ela pega um cesto, passa betume, passa piche, coloca o menino nele e coloca esse menino no rio. É interessante essa atitude de Joquebede pelo seguinte fato: ela não tinha uma outra esperança a não ser a esperança em Deus de que o filho dela fosse salvo. E a Bíblia diz então que quando essa mulher coloca o filho dela ali, a Bíblia diz que a irmã de Moisés pega esse menino numa intervenção divina para a filha de Faraó e leva esse menino para ser criado por Joquebede, a própria mãe. E aí o que acontece? A filha de Faraó diz para a mulher: olha, cria esse menino para mim e eu ainda vou te pagar para você criar. Você já pensou se a moda pega? Se você começa a ganhar para criar o seu filho? Porque eu não sei, eu tenho um filho só, ele está ali, mas até hoje só me deu gasto. E agora, na hora de começar a dar lucro, resolveu casar. Já imaginou se a moda pega, você começar a receber para criar os teus filhos? Mas aqui tem um princípio que é uma revelação de Deus para a nossa vida nessa noite. A Bíblia diz que essa mulher, ela consagra a Deus aquilo que ela tinha de mais importante, aquilo que lhe custava mais caro, aquilo que era de maior valor. Ela consagra a Deus o filho. Ela pega Moisés e diz: Deus, eu não posso fazer muito por ele,
mas o Senhor pode. Então eu coloco ele nas tuas mãos. Cumpra-se nele a tua vontade, Senhor, que é boa, perfeita e agradável. E sabe o que acontece? Deus não apenas recebe, protege, guarda e livra Moisés, mas Deus devolve Moisés para os braços da sua mãe. Meu irmão, minha irmã, tudo aquilo que você dá para Deus, Deus te devolve. Tudo aquilo que você consagra no altar do Senhor, volta para você. Tudo aquilo que você faz num ato de fé e de obediência é sem dúvida alguma visto por Deus. Tudo aquilo que você consagra diante do Senhor, Deus Todo-Poderoso, não passa despercebido. Afinal de contas, Deus não precisa. Quem precisa somos nós. E é interessante que essa mulher pega, essa mãe pega um cesto, não pega um barco extraordinário, betume e piche. Ou seja, ela dá aquilo que ela tinha, ela usa aquilo que ela tinha, ela consagra aquilo que ela tinha. Deus não pede muito, mas Deus pede aquilo que você é capaz de dar. Amém? Deus pede aquilo que você é capaz de dar. Se você der menos do que você é capaz de dar, Deus percebe. Se você dá mais do que aquilo que você é capaz de dar, como a viúva, Deus também percebe. Mas o princípio bíblico é: consagra os seus dízimos, que é os 10%, as suas ofertas, que é aquilo que Deus colocar no teu coração, e no caso da nossa igreja, a sua oferta missionária para abençoar as nações. E nessa noite nós podemos fazer isso, consagrar ao Senhor. Eu acho muito, mas muito interessante, Moisés, um bebê recém-nascido, devolvido para a mãe, já dando lucro. Hoje, um jogador de futebol começa a dar lucro para os pais 12, 13 anos. Moisés, recém-nascido, já dava lucro para a mãe. Eu quero dizer uma coisa para você: quando você confia em Deus, quando você acredita no princípio da fidelidade e da obediência, Deus honra a tua vida e a tua fé. Amém? Por isso, vamos ficar em pé, em nome de Jesus. E vamos orar, consagrando nosso dízimo e também a nossa oferta. Nós já oramos por alguns pedidos no momento da oração às 18h40. Inclusive você está convidado para chegar mais cedo nos cultos de domingo, 18h40, para o tempo de oração. Mas temos o pedido pela Gabi. A Gabi é a filha do Leandro, que é aqui o ministro de louvor da igreja, da Edilane, nosso auxiliar administrativo. Ela está com dengue já há alguns dias e hoje começou fortes dores. O médico disse que precisa de oração. A gente precisa orar por ela porque o médico disse que é um pouco preocupante as dores. E oramos também pelo Mike. O Mike é filho do nosso diácono Marcos. Ele sofreu um acidente essa semana de moto, está no hospital, vai passar por uma cirurgia amanhã. Então oremos por eles, por esses dois pedidos, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, na sua presença nós nos colocamos nesta hora, agradecidos pela fé que está em nosso coração, pela fidelidade do teu povo, dos teus filhos e das tuas filhas. Nesse momento nós consagramos no teu altar os nossos dízimos e as nossas ofertas. Abençoamos esse semeador, essa semeadora aqui, ó Pai. Pai, nós contribuímos com aquilo que podemos, segundo a provisão que o Senhor tem nos dado. Alguns, tocados diretamente pelo Senhor, têm feito mais do que pode, mas isso é entre o Senhor e essas pessoas, é os mistérios teus com elas, e eu sei que o Senhor também há de honrar. Pai, mas nós consagramos os 10% que é o nosso dízimo, e declaramos também pela fé que nesse ato o devorador é repreendido, como diz a Bíblia Sagrada. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós abençoamos esses que estão fazendo agora, mas também aqueles que no meio de semana também já fizeram. A tua bênção os alcance também, em nome de Jesus. Pai, nós oramos por cura pela Gabi, oramos para que o Senhor visite ela com o seu poder. Repreende, ó Deus, a enfermidade, repreende os sintomas, repreende as dores. Nós declaramos sobre a Gabi hoje: Jesus Cristo te dá saúde. Vem sobre a vida do Mike, ó Pai, que vai passar por uma cirurgia amanhã. Abençoe a equipe médica, os enfermeiros, anestesistas, e que a recuperação seja rápida e excelente.
declaramos sobre ele também: Jesus Cristo te dá saúde. Nós clamamos assim hoje, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sair do seu lugar e consagrar o seu dízimo na sua vida. Amém. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Deus que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você esqueceu, você insiste, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou e isso é tudo. Pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor. Crianças podem se dirigir para o culto infantil. E eu cumprimento a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E convido os amados para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 8. O tema desta noite é recuperando os valores da família. Aleluia.
Amém? Lucas 15, 8, ok? Vamos iniciar então a leitura bíblica, que diz assim a palavra do Senhor. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, exaltamos e glorificamos o teu nome. Agradecidos, Pai, pela oportunidade, pelo privilégio de podermos estar na tua casa nesta noite e aprender da tua palavra. A tua palavra que é espírito e que é vida, Senhor. A tua palavra que nos dá sabedoria, a tua palavra que nos ensina, que nos corrige, que nos exorta, que nos mostra o caminho da justiça, o caminho que agrada ao teu coração. Por isso pedimos, Pai, unge os nossos ouvidos, abre o nosso entendimento, que tenhamos uma compreensão clara do teu ensino nesta noite para a tua igreja, Senhor. Fala conosco, assim te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Hoje é Dia das Mães e com carinho trazemos a memória todo o bem que nossas mães nos fizeram e aqueles que ainda as têm, como é bom ter uma mãe. E principalmente quando temos mães sábias. Provérbios 31:10 diz que mulher virtuosa quem a achará? Porque o seu valor excede ao de finas joias. E nós vamos falar acerca de uma mulher sábia nessa noite. De uma mulher sábia. Eu ouvi uma frase uma vez que dizia assim: as coisas mais importantes da vida não custam nada, porque as coisas mais importantes da vida não são coisas. As coisas mais importantes da vida são os relacionamentos, os afetos, as pessoas que estão ao nosso redor. E a verdade é que atualmente, pela influência da mídia, dos meios de comunicação, das propagandas, cada vez mais as pessoas têm dado valor às coisas, aos bens materiais, a conquistas profissionais, a status social. Basta abrir o Instagram que a gente só vê esse tipo de coisa, ao invés de dar valor às pessoas, dar valor aos relacionamentos. Princípios de integridade, de fidelidade, de honestidade, compromisso, companheirismo, que constroem relacionamentos saudáveis, sólidos, lares firmados, cada vez mais têm sido trocados por outras coisas. Ou seja, valores fundamentais, princípios fundamentais da palavra do nosso Deus têm desaparecido de muitas famílias hoje. E esse texto nos mostra uma mulher sábia. Por que ela é sábia? Porque ela tinha 10 moedas, tinha 10 dracmas, 10 moedas preciosas, valiosas, e ela perdeu uma. Ela perdeu apenas uma, mas não se conformou. Ela não se conformou. Ela precisava encontrar novamente a moeda que havia perdido. Que moedas temos perdido dentro da nossa própria casa? Que valores temos perdido dentro da nossa própria casa? Será que sumiu a moeda do respeito? E o que é respeito? É reconhecer as pessoas que são autoridade sobre as nossas vidas. Nossos pais, nossos avós, nossos professores, ou mesmo também as autoridades civis. E devemos tratá-las com o devido respeito e com a devida honra. Porque quem não aprende a respeitar autoridades aqui na terra, também não respeitará a maior autoridade que está nos céus, que é Deus. Por isso Deus nos ensina tanto a esse respeito. Porque respeitar é considerar o valor do outro, é tratar as pessoas com dignidade, é dar importância a elas. Quem respeita ouve com atenção, se coloca no lugar do outro,
Muitas vezes temos visto hoje o diálogo entre pais e filhos, onde já não se respeita a vontade dos pais. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Você vê um egoísmo, um egocentrismo na mente e no coração das pessoas, enquanto que a palavra do Senhor, em Efésios 6, versículos 1 a 4, nos ensina assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo diante do Senhor. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Os filhos devem honrar e obedecer aos seus pais, e os seus pais devem criá-los na disciplina que ensina a palavra do Senhor. Nessa terça-feira passada, nós tivemos a pastora Cibele, ela é neuropsicanalista, falando a respeito de educação de filhos, né? Algumas pessoas estavam aqui, mas, gente, faltou muita gente. É uma pena, porque foi uma palestra excelente. E ela ensinou, dentre tantas coisas, que está surgindo uma geração de filhos de pais ausentes. Filhos que estão sendo educados pelo celular, pelas redes sociais, acessando de tudo através da internet. Filhos sem limites, que ganham de tudo que pedem, mas não têm tempo de qualidade dos seus pais para educá-los, principalmente educá-los na disciplina e admoestação que a palavra do Senhor nos pede. Então, estão se tornando uma geração de narcisistas, e segundo eu ouvi bem, o narcisismo não tem cura. O apóstolo Paulo nos advertiu em 2 Timóteo capítulo 3, que nos últimos dias viriam sim tempos difíceis, porque os homens seriam egoístas, amantes de si mesmos, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, e vai indo a lista fora. E é o que vemos hoje, gente traindo a confiança do outro. As pessoas já não se envergonham de mentir, de enganar, buscando apenas os seus interesses. Por quê? Porque perderam a moeda do respeito. Filipenses 2, capítulo 4, diz assim: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Mas também tem desaparecido das casas a moeda do carinho. Sumiu a moeda do carinho. Carinho, gente, é uma demonstração de afeto, de bem-querer, é a troca de elogios, é o beijo, é aquela apreciação mútua, é aquela motivação que nós podemos dar aos nossos filhos, e nossos filhos esperam e querem agradar os seus pais. E nós precisamos então estar atentos para não sermos causadores de frustração, de distanciamento, de baixa estima e tantas outras coisas que pais ausentes provocam nos seus filhos. Porque pequenos detalhes fazem tanta diferença nas nossas vidas. Porque esses detalhes de carinho, da troca, de cuidado, nos fazem sentir importantes, nos fazem sentir amados. Na nossa família, eu acho que desde sempre, a gente cultivou o hábito de todas as vezes que a gente for sair, a gente não sai sem beijar aqueles que são de casa. Abraçar e beijar. E também quando a gente... Por quê? Porque você está dizendo, até logo, eu gosto muito de você, tenha um bom dia. Mas quando você chega em casa, a gente também chega e recebe aquele abraço, aquele beijo. Isso significa, olha que bom que você está aqui. Essa atitude, eu e minha esposa cultivamos isso desde o início do nosso casamento, e também plantamos isso no coração dos nossos filhos. Até hoje, eu e a Cleonice, a gente anda na rua de mãozinha dada, gente. Por quê? Depois de 36 anos de casado, por que, pastor, precisa disso?
Porque são nos pequenos detalhes que os valores vão se escorregando. Quando não cultivamos os pequenos detalhes, os pequenos hábitos, é que os males vão aparecendo e vão surgindo. Cuida dos detalhes. Cuida do carinho todo dia, meu querido. Porque carinho cultivado todo dia vai gerar relacionamento saudável. Oh, aleluia. Porque carinho você não vai comprar com presentes. Carinho não se recebe se não for semeado. Primeiro a gente semeia. E com certeza você vai colher muito mais daquilo que você semeou. Gálatas 6, versículo 7, nos ensina assim: não vos enganeis. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. As sementes nunca são neutras, ou elas são boas, ou elas são ruins. Isso é um princípio espiritual. Da mesma forma que existe a lei natural, a qual Deus faz com que ela se cumpra. E gente, você sempre vai colher muito mais do que você semeou, mas você sempre vai colher a mesma espécie de semente que você semeou. Então semeie aquilo que é bom. Semeie aquilo que é bom e você vai colher abundantemente aquilo que é bom de volta para você. Amém? Glória a Deus mesmo, irmã. Louvado seja o Senhor. Mas também de muitas casas tem desaparecido a moeda da devoção. Como anda a nossa vida com Deus em família? Temos nos esforçado para que todos estejam firmes na igreja? Temos nos esforçado para participar de uma célula? Esse mês estamos tratando desse tema, de casa em casa. Gente, porque quem participa de uma célula, de um pequeno grupo, ele permanece firme em Cristo. Essa é uma experiência que eu tenho acompanhado. Todas as vezes que os irmãos estão frequentando as células, eles estão firmes na igreja, eles estão firmes na fé, eles estão firmes em família. Mesmo que surjam os problemas, mesmo que surjam as dificuldades, mas quando se afastam de células, principalmente, muitos se desviam e muitos nem mesmo vêm mais à igreja. Por quê? Porque no pequeno grupo você ali é pastoreado. Você pode colocar de uma forma pessoal as suas necessidades. Os irmãos conhecem muito mais intimamente e profundamente uns aos outros. Sabe das suas dificuldades, das suas lutas, das suas necessidades. Um intercede pelo outro e um ajuda o outro naquilo que é possível. Coisa que a igreja, de modo geral, não pode fazer e não consegue fazer. Na célula, você pode chegar para o pastor ou para o líder e, olha, me esclarece esse versículo bíblico, me dá direção nesse assunto. Coisa que muitas vezes na igreja, de modo geral, é difícil você fazer isso. Na célula, você cultiva essa comunhão, essa intercessão de um pelos outros. Oh, aleluia. Meu querido, então, participe de uma célula. Participe de uma célula, porque vale a pena, vale a pena. Porque a maioria das pessoas que eu trouxe a Cristo, elas vieram através de células. Por quê? Porque alguém chamou um vizinho, chamou um parente, chamou um amigo, pessoa que não viria à igreja, mas foi na casa desse conhecido e lá ouviu a palavra do Senhor e pôde receber a palavra do Senhor. Oh, aleluia. Continuando, como anda a nossa vida de oração dentro de nossa casa? E eu diria até fora, né? Porque eu oro muito no carro, os irmãos sabem disso. Eu gasto todo dia praticamente meia hora indo para Londrina e voltando. Gente, eu vou orando, não podem perder tempo, né? Orando principalmente por missões, e também pela igreja, pelos irmãos, pela família, por tudo. A gente ora e aproveita esse tempo. Mas dentro da sua casa, com a sua esposa, com seus filhos, você deve cultivar um tempo de oração. No mínimo, durante as refeições. Até como exemplo também cito isso, a gente não come uma bolacha em casa.
sem primeiro dar graças a Deus, orar agradecendo a provisão. Porque isso agrada o coração do nosso Deus e do nosso Pai, e Ele é o maior convidado para estar junto conosco na nossa mesa. Convide Jesus para estar participando da tua mesa, meu amado. E como você tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos? Deuteronômio 6, versículo 6 a 9 diz assim: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e tu as inculcarás a teus filhos. Dela falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te será por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Irmãos, temos que falar da palavra de Deus. Converse a respeito da palavra de Deus. Conte as histórias bíblicas, medite sobre as histórias bíblicas. Ensine a palavra do Senhor para os teus filhos. São valores eternos que você tem que inculcar na cabeça deles. E nós adultos, temos negligenciado a leitura da palavra de Deus em prol da televisão, das redes sociais, etc. Gente, eu gosto muito de televisão, no sentido de que sempre gostei de filmes, e agora estou meio ligado nos doramas, né? Então os doramas, ó, joia aí, você pode assistir tranquilo, que você vai, é isso mesmo. Eu aprendi, né, que o coraçãozinho é assim, né? Quando eu for para a Coreia um dia, quem sabe, já sei, né? É assim que eles fazem, né? Mas nós não podemos, você pode fazer aquilo que você gosta, que te agrada, desde que isso também glorifique ao nosso Pai, mas nós não podemos negligenciar aquilo que é fundamental. Nós já há muitos anos temos nos esforçado para ler a Bíblia toda em um ano, mas eu diria que, eu acho que nós estamos no 4º ano, e nós descobrimos uma Bíblia, gente, que mudou essa situação. Por quê? Eu achava muito sofrido, principalmente quando você pegava aqueles livros de Números, Deuteronômio e alguns dos profetas, misericórdia, porque você lia aquilo, não acabava mais, e você ficava mais da metade do ano no Velho Testamento, e com saudade de ler o Novo. Existe uma Bíblia que chama Bíblia 365, eu costumo falar muito dela, por quê? Porque foi uma descoberta maravilhosa para as nossas vidas na leitura bíblica. Ela tem a gente lê na versão transformadora. A que eu tenho está na versão transformadora, que é muito legal. Mas também tem na NVI, na Almeida, você escolhe a versão, custa de 40 a 90 reais, dependendo da capa, do tamanho da letra, esse tipo de coisa. Mas o que é isso? É uma Bíblia que você faz uma leitura de no máximo 15 minutos por dia, tem uma parte do Velho Testamento, depois vem o Novo Testamento, aí depois tem Salmos e você tem Provérbios, e tudo isso na sequência, e é muito gostoso, porque você lê o Velho Testamento, então você vai na sequência das histórias do Velho, aí você lê o Novo Testamento, que é a nossa prática diária hoje, de fé cristã, aí você lê os Salmos, que é louvor e adoração ao nosso Deus, e você lê também Provérbios, que é sabedoria para o seu dia, isso todos os dias. Então se esforce, basta uma leitura de 15 minutos por dia, e eu recomendo essa Bíblia que se chama Bíblia 365. João 1, capítulo 5 diz: a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. É a luz da palavra do Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Gente, é só 15 minutos por dia, e você vai ver como isso vai transformar a sua vida espiritual, e a sua vida em todas as áreas dela. Aleluia. Como então recuperar as moedas perdidas, os valores perdidos? Vamos aprender então com as atitudes dessa mulher.
Versículo 8 diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia? Primeira atitude dela foi acender a candeia, ou seja, vamos iluminar a situação, vamos trazer luz para a situação. Isso está falando de fé, irmãos, ou seja, de você manter a esperança, a confiança em Deus, ter um bom ânimo nas coisas do Senhor. A palavra do Senhor diz em Filipenses 4:4: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, alegrai-vos. A gente cantou agora há pouco, mesmo que o fruto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não importa as circunstâncias, as dificuldades, se alegra em Deus, na salvação que você recebeu, na graça do Senhor, no amor do Senhor sobre a tua vida. E toma muito cuidado com a sua boca, porque Provérbios 18, 20 e 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua, e o que bem a utiliza come do seu fruto. Lançar luz é lançar palavras de bênção, porque a morte e a vida estão no poder da tua palavra, meu irmão. A própria palavra de Deus nos ensina que o mundo, ele não foi feito do nada. O mundo foi feito pela palavra do Senhor, e a palavra do Senhor que sustenta todas as coisas que existem no mundo. Palavras são sementes espirituais que nós lançamos. Quer lançar luz? Então lança palavras de bênção. Saia da sua boca somente aquilo que é bom. Somente aquilo que é bom, aleluia. Mas também, ela tem uma segunda atitude. Ela acende a luz e ela varre a casa. Ela varre a casa, porque a sujeira tem que ser lançada fora. Varrer a casa é valorizar os pequenos detalhes. É valorizar os pequenos detalhes, porque é tirar o lixo de dentro da casa. Quanto lixo, gente, entrando, como nós já dissemos, pela internet, pelo rádio. Eu não gosto de ouvir rádio, particularmente eu não gosto de ouvir rádio, porque eu gosto de selecionar bem aquilo que eu estou ouvindo. Mas de vez em quando, para algum carro do seu lado, ou você está passando em algum lugar tocando umas músicas, é inacreditável. É inacreditável a que ponto desceu, até que ponto chegou a baixaria do ser humano. E muitas vezes nós estamos deixando essa porcaria entrar dentro da nossa casa. Quando você não seleciona, quando você não cuida daquilo que você está ouvindo. E também a internet. Então, a internet, então, nem se fala. A internet é muito boa quando bem usada, mas também é um instrumento maligno para jogar todo tipo de lixo, porcaria dentro da tua casa, se você não cuidar. Então a gente tem que varrer a nossa casa, tem que deixar ela muito bem limpa. Varrer a casa também é consertar situações, é pedir perdão, é liberar perdão, é oferecer amor, é desejar que o outro seja feliz, é desejar o bem do outro, porque quando fazemos o bem para o outro, nós recebemos esse bem de volta, meus amados. Quanto mais bem você faz para alguém, mais essa pessoa vai te devolver. Varrer a casa é andar em dignidade em qualquer situação, como o apóstolo Paulo nos advertiu, que nós andeis de modo digno da vocação a que vocês foram chamados. Nós temos que andar de modo digno. Oh, aleluia. Romanos 12, versículo 21 diz assim: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Jesus falou que nós teríamos aflições, nós teríamos dificuldades, mas Ele falou, mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Oh, aleluia. Glória a Deus.
E ela fez algo também. Ela acendeu a luz, ela varreu a casa e ela procurou diligentemente até encontrá-la. Procurou diligentemente até encontrá-la. Eu não sei que valores você tem perdido dentro da sua casa. Nós citamos apenas 3, mas tantas coisas têm sido perdidas. O fato é que nós precisamos recuperar as moedas perdidas, porque ser diligente é esforçar-se, é ter garra. Relacionamentos fortes e felizes, irmãos, eles não acontecem por acaso. É necessária atitude, vontade prática, determinação. É cuidar do tempo de qualidade com a sua família. É não desistir diante das dificuldades. Parar de ir na igreja, parar de orar, não buscar ajuda, não buscar aconselhamento quando não sabemos até mesmo como agir. Esse texto está nos mostrando e nos ensinando que quando buscamos com diligência, com vontade, com determinação, nós encontramos, nós recuperamos aquilo que foi perdido. Oh, aleluia. Mateus 7, versículo 24 nos ensina assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Meus irmãos, não basta a gente conhecer, não basta a gente saber, a gente tem que ter as atitudes corretas. O resultado ele vem através das nossas atitudes, de uma mudança de comportamento, de uma mudança de conduta, que vão fazer com que esses valores sejam recuperados, sejam resgatados nas nossas casas. Oh, aleluia. Portanto, acenda a candeia hoje e procure resgatar os valores da sua família. Eu não sei o que desapareceu, se foi respeito, se foi carinho, se foi devoção ou qualquer outra coisa, você sabe, e o Espírito Santo fala isso no teu coração hoje. Mas, meu amado, minha amada, reencontre as moedas perdidas. Comece a dar passos de fé, crendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. E você vai semear as atitudes corretas. Você vai semear aquilo que a palavra do Senhor Deus nos ensina, e você vai recolher os resultados no nome de Jesus. Amém? Amém. Que assim Deus nos abençoe. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus, com o nosso Pai. Se algo for perdido, se a alegria desapareceu, se a paz desapareceu, peça ao Senhor hoje que a alegria seja restabelecida, que a paz seja restabelecida, que o respeito seja restabelecido, que o cuidado mútuo seja restabelecido, que a devoção, a adoração, que a presença do Senhor esteja na tua casa, que os louvores do Senhor estejam na tua casa. Senhor nosso Deus e nosso Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, comprada e lavada pelo precioso sangue de teu Filho Jesus Cristo. Igreja amada, propriedade exclusiva tua. O Senhor conhece teus filhinhos e filhinhas que estão aqui nesta noite. O Senhor conhece as lutas, as dificuldades. O Senhor conhece o coração, as emoções. O Senhor conhece cada um melhor do que eles mesmos. E o Senhor sabe, Pai, aquilo que tem faltado em suas casas, as moedas que têm desaparecido. Por isso, Pai, no nome de Jesus, que teu Espírito Santo trabalhe a mente e o coração de cada um deles, Pai, no nome de Jesus, para que sejam resgatados os valores do Senhor, para que seja uma família frutífera,
uma família abençoada, onde a presença do Senhor, o Espírito do Senhor, a paz do Senhor, a alegria do Senhor, a provisão do Senhor, a adoração ao Senhor estejam presentes ali todos os dias para a glória do Teu nome. Que essas famílias possam caminhar em fé, caminhar em adoração, caminhar debaixo da bênção do Senhor. Obrigado por cada vida, Pai, que pôde estar na Tua casa nesta noite. Abençoa cada um segundo a Tua palavra, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Glória a Deus, amém. Deus abençoe você, sua família, sua casa, com toda sorte e bênção, amém. Glória a Deus, que o amor de Deus, o Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você de casa em casa, hoje e sempre, amém. E graças a Deus. Vai na bênção, vai na paz, Deus te abençoe. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio.